Todas as condições estão dadas para que o mundo logo tenha de lidar com uma nova variante da Covid. O alerta vem de especialistas que observam com muita atenção a situação da China, que é bem complicada, para não dizer contraditória, nesse exato momento. Veja você, a China implementou uma política séria de lockdown, de isolamento social durante a pandemia. Colheu bons resultados disso, embora o Ocidente em geral cague ou conteste os dados chineses, né? E aí, durante muito tempo, houve essa política restritiva seríssima na China, até desaguar em protestos recentes, porque durante muito tempo parece que ninguém aguenta ficar trancado. Entendeu? E lá, de fato, houve lockdown. O pessoal começou a protestar. Ó. Inclusive uma onda de protestos que desafiam a política da Covid-0. As manifestações se espalharam pelo país. O gatilho para todo esse movimento foi um incêndio mortal em um prédio que deixou 10 vítimas. A população diz que as medidas de bloqueio atrasaram os bombeiros no socorro. Em várias cidades, moradores de bairros fechados derrubaram barreiras e pediram para que o líder chinês renunciasse. Esse tipo de cena é rara na China, onde o Partido Comunista reprime as oposições. Segundo testemunhas, a polícia entrou em confronto com os manifestantes durante a madrugada. No final ali, eu já não sei se era o editorial ou se era a reportagem, mas o fato é, tem protesto na China contra a política de isolamento social que foi implementada lá durante a pandemia, né? Só que tem mais coisa acontecendo na China, cara. Olha lá, ó, o Xi Jinping, né? É o líder chinês, pede medidas eficazes contra a Covid e China derruba a quarentena para viajantes. Aí no texto da Folha, nos primeiros comentários públicos, desde que a China relaxou as restrições de combate à Covid, talvez em resposta a esses protestos, né? O Xi Jinping pediu às autoridades do país que tomem medidas para proteger com eficiência as vidas de seus compatriotas diante do avanço da doença. Então você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na China. Uma nova onda de Covid e o relaxamento das políticas de isolamento social em função da demanda da sociedade chinesa, né? E para analisar isso, a gente vai ter que recorrer aqui a Luana Araújo. Vocês lembram da Luana Araújo? Ela deveria ter integrado o Ministério da Saúde, mas descobriram que ela era cientista de verdade. Aí o governo anti-ciência foi lá e vetou o nome dela. Depois ela foi na CPI da Covid contar essa história. Lembra disso? A neurologista Luana Araújo foi escolhida por Marcelo Queiroga para comandar a Secretaria de Enfrentamento à Covid, mas teve a nomeação barrada 10 dias depois. Contrária ao uso de remédios sem eficácia comprovada contra o coronavírus, ela criticou o debate em torno da cloroquina. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. E esse era o Brasil durante a pandemia, né? Um país escolhendo de que borda da terra plana ele pularia. Enquanto isso, na China, isolamento social levado a sério e fazendo uso da tecnologia. Havia lá um aplicativo que monitorava cidadão por cidadão. Essas reportagens aqui do TAB, do UOL, tem uma série de reportagens sobre a política de Covid-0 da China, e é espetacular, né? Procura essa aí, ó, política de 0 casos na China provoca êxodo em massa de estrangeiros. E aí tem o pessoal contando como é que era viver na China, né? Então, uma política assim séria mesmo, para prevenir a Covid. Se você tinha lá um condomínio, por exemplo, e aparece um caso de Covid naquele condomínio, fica o condomínio todo num estado de alerta ali e tal, com os serviços públicos sendo levados até aqueles cidadãos e tal, para garantir que ninguém espalhasse a doença pela frente, né? Só que os chineses parecem, ou esses protestos sugerem, né, que os chineses já não conseguem segurar as coisas nesse estado. E aí você tem uma insatisfação com a política de isolamento, ao mesmo tempo que vem uma nova onda de casos. E aí, o que isso significa para o resto do mundo? Bora para a já mencionada Luana Araújo na CNN. Agora é que eles até poderiam, e tem lógica, porque ninguém consegue aguentar uma política tão restritiva e autoritária durante um longo período, tá certo? Flexibilizar, mas preparando as demais estratégias para que elas compensassem essa situação que a gente está vendo acontecer agora. Então, se você flexibiliza essas regras extremamente rígidas de controle populacional durante uma pandemia, para que você faça isso mantendo algum grau de segurança e controle sanitário, você deveria
melhorar a questão da vacinação, você deveria oferecer uma vacina mais eficaz, uma plataforma mais adequada para esse momento epidemiológico, você deveria reforçar populações vulneráveis, né? A China só de indivíduos acima de 60 anos tem um número maior de população do que o próprio Brasil, são 240 milhões de pessoas. E aí eu entendo o que o Américo falou agora há pouco sobre a questão econômica, mas é muito importante que a gente entenda que a economia não existe sem pessoas, né? Então, é compreensível que o mercado se anime porque a produção que é feita pela população mais jovem pode voltar a níveis que satisfarão esse mercado global, mas isso vai acontecer às custas dos idosos da China, que é o que já está acontecendo. Pois é, então, vai somando aí as informações, né? Você tem uma nova onda de Covid num momento em que a China se vê obrigada a relaxar aquela política de Covid zero, que funcionou, hein, durante muito tempo. O Brasil foi pelo caminho inverso, foi pelo caminho da porquice, de espalhar o vírus geral, contaminar geral e deixar morrer quem tinha que morrer, né? Ou quem tinha que morrer na visão do governo Bolsonaro. Imunidade de rebanho por contágio é o nome dessa excrescência, né? Então, assim, ninguém no Brasil tem moral para falar sobre como a China lidou com a Covid ou como a China lida com a Covid. A situação é absolutamente complexa, né? E a gente precisa pensar no nosso aqui, né? Pode vir aí uma nova onda, quer dizer, será que está criado um cenário para a geração de uma nova variante que vai fazer a pandemia explodir de novo? Bora ouvir a Luana. Isso é muito sério, e para a gente que entende que cada oportunidade que o vírus tem de se multiplicar é uma oportunidade que ele tem de sofrer mutações, e essas mutações podem se combinar em novas variantes com características diferentes, a gente vê que uma população de 1,44 bilhões de habitantes, com pelo menos 37 milhões de casos diários que já foram registrados na semana passada na China, esse é um grande caldeirão, um grande berçário de novas variantes, que num país que vai passar a ser completamente aberto novamente a partir do dia 8, como foi noticiado por vocês, significa que esse vírus vai ter um caminho aberto para o resto do mundo. Então, é muito importante que a gente se prepare para impactos em 2023 de subvariantes que a gente ainda não conhece e que podem colocar as nossas ferramentas a perder. Pois é, e por falar nesse impacto para o resto do mundo, incluindo o Brasil, né, nesse mundão, a gente deve ficar preocupado. De que maneira esse avanço de casos pode impactar aqui no Brasil? A gente sabe que não tem uma bola de cristal, mas diante do seu conhecimento, do seu gabarito para falar sobre esse assunto, até que ponto isso pode impactar aqui o nosso lado? Elisa, isso não é sobre mim, isso é sobre o conhecimento que a gente tem acumulado, né, como comunidade científica nesse período. A ciência, ela não é exata, né, a medicina não é uma ciência exata, a saúde pública não é uma ciência exata, mas os caminhos lógicos, eles são muito claros e eles eles não nos surpreendem. Então, é muito importante que a gente se prepare para essa situação, exatamente porque a gente não fez o que tinha que fazer, tá certo? A nossa população vulnerável de crianças não foi vacinada nesse país. Crianças a partir de 6 meses de idade têm uma taxa absolutamente vergonhosa de vacinação por uma incompetência absoluta de campanhas de vacinação, uma forma deliberada, infelizmente, que a gente viu acontecer. A gente tem idosos com muito tempo da última dose, e a gente sabe que esse muito tempo, acima de 6 meses, pode levar a uma vulnerabilidade maior de uma população que já é fragilizada. A gente tem uma população muito grande ainda de adultos jovens que não tem um reforço que é o básico da vacinação da Covid hoje. Então, essa próxima administração que entrar precisa já entrar com a expectativa de se preparar para uma situação de emergência de saúde sanitária. A gente se prepara para os cenários, Elisa, não significa que eles vão acontecer de uma forma absolutamente cruel e direta. Conclusão, se o bicho pegar, o Brasil está despreparado. De novo,